Sejam todos bem-vindos à Casa dos Binei Anussim, meu Shabbat Shalom especial a você, porque estamos na véspera de Shabbat. Para muitos lares o Shabbat já começou e em muitos ele está começando. Aqui na Casa dos Binei Anussim ele também vai começar agora ao pôr do sol, né? E o Kabbalat Shabbat agora após o nosso podcast, onde nós falaremos um pouquinho sobre a Parashá da semana, mas com uma visão aí amplificada, com várias nuances do que esta Parashá Korach tem para nos trazer. Eu quero já apresentar de pronto o nosso grande amigo, mestre Moshe. Seja bem-vindo. Muito bem, satisfação enorme para mim estar aqui conosco, com os nossos amigos, e você que nos acompanha, continue juntinho conosco para que possamos desvendar as maravilhas da Parashat Korach. Chamo ele. Já na sua entrada você traz um resumo do que essa Parashá nos traz, né, desse contexto da nossa história. Olá, Shimon, Moshe Ben Avraham, e você que nos acompanha de casa, prontos para receber o Shabbat. Parashá Korach, estudada nessa semana, que será finalizada nesse Shabbat, na leitura pública, ela é um efeito colateral do que nós estudamos na última semana da Parashá Shelach Lecha, envia para ti. Korach, ele sofre uma frustração por não ter compatível a sua fortuna que ele tem meio àquela sociedade, a nomeação dada a Elitzafã. E Korach, com essa frustração, ele trabalha com uma oposição a Moshe e a Aharon, chamando eles frente aos primogênitos, chamando eles de usurpador. Ou seja, o que está sendo questionado nessa Parashá é a legitimidade de Aharon da posição de pontífice, de sumo sacerdote, segundo ele nomeado pelo próprio irmão. Ele vai fazer frente com os primogênitos que originalmente haviam sido chamados para serem Kohanim, para serem sacerdotes, e foram substituídos à frente, que é o que foi estudado na Parashá Berraolaterra, foi substituídos pelos levitas, pela sua competência, pelas suas honestidades. Bom, essa Parashá vai se desenvolver exatamente nesse conflito, nessa dissidência e nesta revolta liderada por Korach, e os incensários serão apresentados diante de uma aprovação pública e também divina, e vai aumentar a revolta. E por fim, essa Parashá vai concluir a legitimidade de Aharon e dos levitas e dos Kohanim pelo cajado que vai florescer, dando a afirmação e a palavra final divina de Deus sobre a confirmação e a legitimidade dos levitas e dos Kohanim sobre o ofício, e como também de Aharon como Kohen Gadol, como nação sacerdotal. Shimon. Ô Shemuel, é muito interessante você, meu amigo Moshe, você que nos acompanha. Um dos resumos dessa Parashá é justamente onde ele fala, o resumo traz, né, que os rebeldes então foram engolidos. Né? A Parashá traz isso, foram engolidos pela terra. E ela também destaca, né, o escritor, o comentarista, e você vai encontrar isso em vários livros dos escritos e comentários dos nossos sábios, que trazem uma observação de que Korach, esse Coré relatado na Torá, ele era primo de Moisés e de Arão e de Miriam. Exato. Era parente, né? O mesmo que já se manifestou lá atrás, quando Moshe foi denunciado por assassinar o egípcio, né, que maltratava o judeu. Korach já tinha, naquele tempo, feito uma interação com Moshe. Korach foi aquele cara que falou: acaso vai matar-me também? Né? Por acaso você vai me matar também se eu desobedecê-lo? Né? Quem te pôs como juiz? Né? E Korach sempre teve na contramão de Moshe. E nessa Parashá, nesse caso, nesse momento, Korach, no seu ápice de rebelião, ele se volta totalmente, publicamente, contra o seu primo Moisés, porque Korach
era um frustrado, como você bem disse, né? Ele tinha toda a riqueza, mas ele não tinha o verdadeiro poder. Não, o dinheiro é poder, a riqueza é poder, mas ela não é o poder extremo, né? Assim como Moshe detinha esse poder, né? Moshe mandava, o povo ia. Moshe mandava de novo, o povo vinha. Moshe rezava, o mar se abria. Então o verdadeiro poder sempre esteve na mão de Moshe. Mas Korah, como um dos mais ricos dentre o povo, se não o mais rico, ele detinha tamanha riqueza, mas não detinha o comando do povo. E nós vemos isso refletido nos dias de hoje, né? Os poderosos. Quem são os poderosos? Aqueles que são verdadeiramente ricos ou aqueles que com uma palavra, um gesto, conseguem mudar todo o destino de uma nação? Mas eu quero trazer a seguinte observação nesse contexto de Paraxá, que geralmente aqueles que te traem, aqueles que te perseguem, são aqueles que estão próximos de você, né? É muito difícil que uma traição, uma perseguição, ela parta de alguém que não te conhece, de alguém que não sabe detalhes da sua vida, de alguém que te acompanha de longe. É praticamente impossível isso acontecer, é raro. Geralmente as traições, as perseguições, elas vão partir daquele que está do seu lado, né? Só é possível trair se a pessoa for uma pessoa próxima de você, Moshe. Porque se ele for um estranho, ele não está te traindo. Verdade. Inclusive, o salmista Davi diz, né? Ish Shelomi, o homem que tinha paz comigo, né? Exatamente. Esse que comeu o meu pão é que arma uma cilada contra mim, né? Então fica muito claro. E no caso de Korá, nós vamos ver aí, se a gente conectar esse pequeno ponto voltando ao começo da Paraxá, a gente vai ver o seguinte, né? Que o texto da Paraxá, ele começa assim, vai Kar Korah, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan Va'aviran, Benei Eliav, Veon Ben Pelet, Benei Reuven. E a gente vai ver o seguinte, que a Paraxá, ela começa dizendo a origem, citando a origem de onde Korah vem. E por que a origem de Korah? Por que é falado da origem? Para deixar claro que não se trata de uma pessoa que não tem, digamos assim, um sangue nobre, que não tem uma posição nobre. Se trata de alguém especial, alguém que fazia parte da liderança do povo naquele momento, que tinha um alto cargo, mas que ao mesmo tempo, dentro de si, ruminava o mal. Então a gente sabe que é dito nos escritos assim que o homem maquina maldade no seu coração o tempo todo, né? Então o homem mau, ele maquina a maldade. Então a gente vai ver com a situação de Korá que isso acontece, ele segue com o pensamento de ser mais digno do que alguém, né? E ele começa a caminhar com isso, esse sentimento no coração, e isso vai levá-lo a uma rebeldia, porque o que é que acontece? É perigoso quando a gente se sente mais digno do que outrem, mais digno do que o nosso próximo do lado de estar em determinada função. Isso é perigoso. É perigoso a gente desejar coisas que não estão dispostas para nós naquele momento, e o Eterno sabe a quem ele escolhe. Às vezes, certa feita, até em conversa com o Shmuel mesmo, a gente conversando, ele fala, às vezes a pessoa pode não entender um posicionamento nosso do presente, porque a pessoa não enxerga lá adiante. E nós estamos com o olhar no presente, trabalhando no presente, mas olhando também o resultado que pode ter lá adiante. Então, o caso de Korah, ele olhava para Moshe, ele olhava ali para o cargo que ele deixou de ter, digamos assim, e ele não via que, na verdade, o Eterno dispôs os acontecimentos e colocou cada um na sua função com um propósito específico, né? O olhar humano, ele sempre vai olhar muito para a lógica, né? E uma das lógicas ali, talvez, o Korah tinha um coração mau, né? Isso é um fato. Ele sempre deu problema, ele sempre polemizou. Era aquela pessoa que está ali no meio de um grupo de empresários, no meio de um grupo religioso, e ele sempre é o do contra. É aquele que só questiona tudo, mas não traz soluções. Porque tem aquele que questiona e ele traz uma solução, ele, né? No mínimo o equilíbrio, né? Exato, nós precisamos dessas pessoas questionadoras, Shmuel, né, no nosso meio,
para que haja equilíbrio, né? Mas Perfeito. o Korah não era essa pessoa. O Korah era aquele perfil que só questionava, era o hater. Ele só questionava por questionar, para tirar o equilíbrio, para arranjar brigas. E ele, como parente de Moshe, o mínimo, aí entra também os cabides de emprego, os cabides de posições, né? O nepotismo. O nepotismo, o fato de eu ser o teu primo, eu tenho o direito de ter tanto poder quanto você, né? E no mínimo, Korah esperava ser beneficiado por ser parente do sumo sacerdote, né? Do Cohen, do juiz, que era, no caso, Moshe, né? Ele tinha que ter uma vantagem. Pô, eu sou amigo do rei, eu sou o parente do prefeito, o primo do prefeito, eu sou o primo do presidente da república, eu tenho que ser beneficiado de alguma forma. Mas Korah também não fazia por onde. A forma com que Korah se comportava, e é esse comportamento que eu gostaria de me debruçar com você que nos acompanha, porque existe o jeitinho para você conquistar aquilo que você busca, respeitando a ordem, respeitando a hierarquia, você consegue ir muito longe. Mas Korah não tinha essa... Korah não sabia fazer política. Perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência e desafiou o próprio Deus, porque aí, quando ele desafiou a hierarquia ali existente, ele desafiou a ordenação divina e ele se meteu com quem ele não conseguia enfrentar. O Korah, como bem definido aí pelo Shimon, ele tem esse parentesco direto, primos, né, de Moshe e Aharon, e também do próprio Eli de Safã, que teve a função pretendida por ele. Agora, Korah também sabia de que ele seria o ancestral de ninguém mais, ninguém menos do que Shemuel, o profeta, Shemuel Hanavi. Então, e Samuel, no Salmo 99, considerado pelo próprio rei Davi, ele diz assim: Aharon, Moshe e Aharon, e Samuel, entre os que o invocavam e eram atendidos. Né? Ou seja, Shemuel ele é colocado num patamar de igualdade da relação divina com o próprio Moisés e Aharon, aos olhos do rei Davi. E Shemuel ele é um descendente direto de Korah. Né? Agora, o Korah, que é considerado como justo por muitos sábios, um tzadik, homem proprietário de uma grande fortuna, porque quando nós lemos ali a inserção de Moshe e do próprio Aharon na corte do faraó, no momento em que havia um regime de escravidão, eles tinham um trânsito livre, vocês perceberam? Acontece que a clã dos levitas, eles eram aqueles carrascos que cuidavam das demais tribos na escravidão. Então todos os levitas, eles tinham trânsito livre, e o Korah, ele seria, eu não vou falar, ele seria o ministro da economia da corte do faraó, que é da onde as pessoas, os rabinos interpretam ter vindo tanta fortuna e tanta riqueza. Agora, a sua fortuna e a sua riqueza, ela vem criar exatamente essas considerações sobre a posição de Moisés, de Moshe, né, como juiz, a resistência de saírem do Egito no momento em que ele tinha uma posição privilegiada, e depois que saem do Egito, em que a nação de Israel está se organizando no deserto e a coisa está tendo forma, aí sim ele começa a aceitar, porém vendo que ele precisaria ter uma posição tão importante quanto a de Aharon. E que, não tendo a nomeação que ele de Safã teve, ele viu isso aí de uma forma muito distante. Né? Ou seja, essa frustração, ele criou uma ruptura entre Korah e a missão de que tinha a Moshe e Aharon, de que eles deveriam fazer. Então ele decide, deliberadamente, a fazer uma oposição, ou seja, vamos destituir a pessoa de Aharon e a pessoa de Moshe, porque eles são usurpadores. Shemuel, até porque, exatamente, num primeiro olhar, a reivindicação de Korah, ela, você olhando assim, à distância, ela parece ser legítima.
né? Porque afinal de contas os 2 irmãos assumiram o poder máximo, né, da nação. É como se 2 irmãos levantassem no Brasil e falassem: agora nós é que comandamos o Brasil. Eu sou o presidente. No caso de Israel, né, tem o presidente e tem o primeiro-ministro. Né? Exato. Eu sou o presidente e meu irmão agora é o primeiro-ministro, ou vice-versa, e nós vamos comandar o país. Nós comandamos Israel a partir de agora. Peraí, mas como assim? É perigoso quando o poder se concentra na mão de apenas uma pessoa, ou 2, ou de uma família. Porque nós vemos o desastre que é hoje, nos dias de hoje, nós podemos entender até a reivindicação de Cora, né? Porque é saudável que o poder esteja distribuído entre pessoas e famílias diferentes, né? Pessoas de origens diferentes, pessoas que tenham outros contextos históricos, porque afinal de contas o ser humano ele é falho nessa parte, em algum momento vai ter problemas, né? Então, num primeiro momento, Cora tem a sua razão, mas se você se aprofundar um pouquinho mais, você vai entender e perceber que Moshe e Aharon, eles não tomaram o poder para si. Eles foram colocados ali. Inclusive, Moshe ele foi colocado contra a sua própria vontade, né? Então, nesse caso específico da história do desenvolvimento do povo de Israel, não foram Moshe e Aharon que se levantaram num belo dia com uma grande ideia e falaram: o poder é nosso. Né? Eles não mataram ninguém para estar ali. Eles foram colocados pelo próprio Criador. Então, Cora se dá mal, ele se enrola a partir do momento que ele questiona uma decisão que não foi tomada pelo homem, mas pelo próprio Criador. Então, naquele momento ali não havia mais o que ser questionado. Né? A partir do momento que foi os céus que estabeleceram aquela liderança, cabia aos demais apenas colaborar. Agora, eu fico intrigado com o seguinte: Cora, ele foi ficando cego pelo seu próprio ego, porque em sã consciência ninguém se levantaria contra o próprio Deus naquele momento. Pô, verdade. Nós vivíamos uma época lá no deserto em que Deus habitava entre nós, ele estava caminhando no nosso meio diariamente. Então, quem em sã consciência se levantaria para questionar a ordem do Todo-Poderoso? E não foi a primeira vez que o povo de Israel morreu por questionar. Nós, um tempo antes, no contexto histórico, o povo já tinha morrido afogado por ficar reclamando, sufocado, né, de barriga cheia, por ficar reclamando pela falta de carne. Né? As pessoas morreram pela sua gula, né, por serem mal agradecidas. Sim. E interessante, e isso me traz a seguinte lembrança, né? Você falou que foi uma decisão do Eterno. As escolhas ali das lideranças foram uma decisão do Eterno, e o Eterno está naquilo ali, as pessoas teriam que colaborar com isso. Isso se harmoniza perfeitamente quando nós vamos lá. Eu cito muito esse texto, eu gosto muito dele, porque nós costumamos lidar com as adversidades. Todos os dias nós temos situações e temos testes, e cabe a nós trabalharmos nossos testes e situações a cada dia e fazermos o techuvá de cada coisa, mínima coisa que acontece no nosso dia, e que nós não tenhamos nos posicionado corretamente. E esse texto é muito especial para mim, e está em Amós 3,6, que diz assim: Imita cachofar bair veamo-lo errado. Acaso aconteceria uma coisa na cidade, né? Ou perdão, acaso tocaria o chofar numa cidade sem que o povo estremecesse, né? Imtihera bair va Adonai loassá. Aconteceria um mal na cidade sem que o Eterno tivesse feito. Então isso se harmoniza perfeitamente com esse ponto específico de sua colocação, Shimon, porque o Eterno ele determinou quem ele quer no poder. E por mais que nós tenhamos um posicionamento ideológico diferente de uma pessoa que está no poder, nós temos que ter o bom senso de que ela foi uma pessoa que o Eterno determinou que ali estivesse. É claro que isso não apaga a escolha individual, a escolha pessoal, mas evidentemente que isso traz também para a gente um sentimento de coletividade de maiorias e minorias. Acontece que Cora, ele vai incitar. Cora, ele é levita. Ele é primo.
Ele é primo de Aharon. Ele mesmo poderia reivindicar a posição de Aharon. Mas quando ele não vai levar a causa exatamente para si, ele vai incitar os primogênitos que foram substituídos pelo próprio Deus, de que eles mereciam, eles que têm a legitimidade de sacerdócio. Ele era um covardão porque ele poderia ter dialogado direto com o próprio Deus, né? Senhor, não é justo. Não é justo. Eu também sou capacitado, eu também quero servi-lo. Né? Agora, é óbvio que ele lá não estava porque ele tinha índole duvidosa. Moshe, em sã consciência, Moshe levava muito a sério aquele trabalho, Shemuel, né? Ele jamais colocaria alguém de índole duvidosa, né? Eu não vou colocar meu primo aqui, que ele vai me dar problema. Ele vai me dar problema, ele é encrenqueiro, né? E ele não foi escolhido, porque se você não é capacitado, e muitas vezes você tem um recurso, você tem as formas de fazer e tem até a capacidade, mas você não é escolhido para ocupar uma posição porque a tua personalidade não permite. Você é encrenqueiro, você é invejoso, você tem um caráter duvidoso. Pô, eu vou colocar esse cara aqui, ele vai querer me derrubar a qualquer momento. Eu vou ter que ficar me defendendo dele o tempo todo, porque ele quer me derrubar. Agora Moshe falou assim, Cora, subam aqui, vamos conversar. Moshe ainda tinha essa paciência. Vamos esclarecer os fatos. E qual foi o recado que ele mandou para Moshe? Não subiremos. Queres arrancar os olhos desses homens? Pois a terra que nos trouxe não manda leite nem mel, ou seja, você nos enganou. Ou seja, quando ele fala que porventura querem arrancar os olhos desses homens, por quê? Porque Cora, ele deu um ponto de vista que não existia para aqueles homens, que são os príncipes. Exatamente. Que são, eles não viam dessa forma. Né? Eles próprios não tinham aquele sentimento de falar assim, pô, nós que merecíamos estar lá na função do sacerdote. Eles não tinham isso aí. Mas Cora pôs nele. Você é primogênito? Sou. Você sabia que você, que é o verdadeiro Cohen, e que Moshe e Aharon usurpou e tomaram a posição de vocês? Então ele criou esse sentimento no coração daquelas pessoas que não existia. Aí o cara fala assim... E de fato as pessoas compraram aquela ideia. E de fato Moisés é um usurpador, é um nepotismo, os caras tomaram posse das coisas, estão definindo tudo, e ele conseguiu ganhar massa com isso aí. Ele plantou, né? Porque não existia... Aquele sentimento não existia, era um sentimento de pureza até então, porque, poxa, eles estão ali porque são enviados de Deus, são os escolhidos de Deus. Mas essa situação ela foi plantada. Muitas situações em famílias, em comunidades, né, nos negócios, elas são plantadas por alguém mal intencionado. Aquela pessoa ela não é nem notada, ela não é nem vista, mas ela tem esse poder de segregação, né? De plantar uma discórdia. Fomentar, né? Fomentar uma discórdia que não existia, mas que a partir do momento em que ela teve contato com aquelas pessoas, ela plantou aquela discórdia. Nós vivemos isso. Há alguns dias aí, uma pessoa ouviu uma conversa, quando nós viramos as costas, ela falou para as outras, ela plantou uma discórdia. E aí você tem que ficar se explicando. Agora, ele era covardão porque Moshe falou, venha conversar. Venha que nós vamos esclarecer tudo. Não! Porque ele sabia que se os homens parassem, porque ao mesmo tempo que ele tinha razão, o argumento dele ainda era muito fraco. Era frágil. Se os homens parassem para ouvir Moshe, eles seriam convencidos facilmente. Então ele, não iremos até você, porque você vai cegar esses homens, você vai mudar a visão desses homens, e eu não posso correr esse risco. Ou seja, nós vivemos um pouco isso no contexto político do Brasil, né? Onde um lado não pode, de maneira alguma, parar para ouvir o outro. Porque você pode ser convencido. Você pode ser convencido facilmente. E a massa de manobra, ela está nisso. Queres por um acaso arrancar os olhos desses homens? Por que os olhos? Porque nós temos um olhar sobre o mundo e nem sempre é uma opinião nossa, mas uma opinião de outro. A pessoa que fica, por exemplo, buscando informação nos jornais todos os dias, ela tem um próprio
parecer sobre o país, sobre o mundo, a cidade que ela vive, não. Ela pode ter um parecer da formação de uma mídia, né? Então, quando você começa a olhar para outras informações, para outras fontes, isso aí tira aquele olhar que você tem sobre o mundo, né? E Korah deu àqueles homens uma visão de que Moshe era um usurpador, de que Aharão era um usurpador, e não considerou o fato dessa discussão, ou seja, não queremos papo, não queremos conversa. E o que Moshe vai fazer então? Bom, eu perdi a legitimidade desse diálogo, então vamos fazer o seguinte: tragam os 250 incensários, apresentem, e Deus vai deliberar a quem ele escolheu. Porque Moshe tinha ali, Shemuel e Moshe, e você, meu amigo, Moshe tinha legitimidade para mandar prender os homens. Ele tinha. Né? Para mandar matá-los, inclusive, né? E facilmente ele montaria ali um julgamento. Ele poderia ter feito, né? Vamos julgar os rebeldes que estão me atacando. Mas ele justamente ele deixou que o Eterno resolvesse, porque aí a resolução ela seria mais legítima ainda, né? Ele entregou nas mãos de Deus. Mas tem uma coisa interessante nesse contexto aí, que é o seguinte: Moshe, naquele momento, ele representava a mão de Hashem na salvação do povo. E acontece o seguinte, eu já citei isso aqui anteriormente, em outro momento, e eu sempre me lembro também disso, que Hashem é Erech Hapaim. Ele é tardio em irar-se. Então, ele não poderia escolher um homem que o representasse distante homem desse irado, conceito. né? Exatamente. Embora a gente saiba que Moshe teve momentos muito pontuais onde ele se exaltou, que inclusive custaram a ele. Custaram a ele a entrada na Terra Prometida. Sim, inclusive o seguinte, num desses episódios aí, quando o povo retornava, não entrando muito nesse ponto, mas só contextualizando, quando eles retornavam de uma guerra para fazer a lavagem a imersão dos utensílios, a cacherização dos utensílios de despojos de guerra, Moshe se irou porque houve uma desobediência, e no momento que ele se irou, ele teve como uma ação imediata de Hashem, ele perdeu a Alahá, ele não soube ensinar como fazer ali os ritos. E aí vem o subordinado a ele dar uma Alahá publicamente, o que é considerado até os dias de hoje. Um Rav, quando está presente diante de seus discípulos, um discípulo nunca dá uma Alahá diante do seu Rav. Ele lança uma pergunta e o Rav tem a oportunidade de trazer a Alahá. Mas ele nunca dá a Alahá diretamente em respeito ao seu líder, né? Ele nunca faz... Para quem está nos acompanhando e não entende o que é Alahá, ele não faz um questionamento ou ensina o seu líder em público. Né? Uma lei em público, né? Isso, porque ele envergonharia o seu mestre. Exatamente. Né? E a Mishnah ela traz essa questão, né, de que empoeira-te com pó que sai dos pés dos mestres, daqueles que ensinam e bebe com avidez as palavras saídas de seus lábios. Então o discípulo ele se coloca numa situação de humildade de receber do seu mestre. Então, voltemos à questão da Parashá. Então, o que a gente vai ver, inclusive no verso 3, diz assim, ó, que Rav Lahem, basta, Korah disse para Moshe, basta para vocês, já chega. Que Kol Haedah Kulam Kedoshim, porque toda a congregação, todos são justos. O Vetorham Adonai, no meio deles habita o Eterno. O Madua Titnaseu Al-Kahal Adonai. E por que vocês se levantam acima da congregação do Eterno? Quer dizer, então, eles trazem um argumento realmente até da própria palavra do Eterno. Mas ele trouxe um argumento que era uma narrativa. Sim, perfeito. A construção realmente de narrativas, né? Korah, dentro da sua mágoa, da sua má índole, ele criou uma narrativa de que Moisés se colocava acima da congregação. Moisés, Aharão, ele criou uma narrativa de nepotismo. Porque a todo momento, o fato de que Deus havia feito dessa forma não é lembrado. Mas tem um detalhe importante aí, inclusive, que é o seguinte, eles fazem essa narrativa, muito bem colocado por você, Baruch Hashem, eles criam essa narrativa, mas ela não se coaduna, ela não é concordante com o fato de que Moshe intercedeu por eles várias vezes e nem chamou ele de maus. Tanto é, exatamente, diretamente. O Moshe, tanto é que eles não permitem, é uma narrativa, e uma narrativa vagabunda, né? Uma narrativa muito fraca, que eles não permitem que Moshe se explique. Que o Moshe faça uma reunião com aqueles homens.
Eles fogem. Não, venham aqui, vamos conversar. Não. Por quê? No momento em que permitirem que Moshe entrasse no meio, aquilo ali seria desconstruído rapidamente. Sim. Agora aí, Moshe ele fala assim, bom, qual que é a demanda? Os primogênitos são Coanim, os levis são Coanim. Então tragam os incensários. Porque quem pode movimentar o incensário? Só aquele, porque Berraolaterra é a paraxá que fala do acendimento da menorá. Os levitas ali publicamente foram movimentados e apresentados publicamente como aqueles que tinham a legitimidade de fazer isso. Quando o Moshe ele está na paraxá Vezot Haberachá, ele diz assim, e que Levi é digno de levar os teus Urim e Tumim, porque foi testado em Merivá e aprovado em Massá. Quando o Senhor testou a comunidade. Ou seja, a diferença entre primogênitos e os Coanim e os levitas está na idoneidade, na imparcialidade e na facilidade de resolverem coisas em momentos difíceis. Exato. Sem exatamente se corromperem, que era eles, né? Que era a denúncia que Cora estava fazendo injustamente contra Moshe e Aharon. Ou seja, essa foi a escolha que Deus fez. Então, não mais os primogênitos, e sim os levitas. Agora Moisés fala, então tragam os incensários e que Deus delibere entre a gente. O que vai acontecer? Os 250 homens serão mortos, morrerão. Né? Isso não vai resolver a revolta, porque já se espalhou. Né? Imagine que 250 príncipes equivale quase o Congresso brasileiro. Né? Sim, porque aí todo o teu curral eleitoral estava ali. Ele estava ali te apoiando. Né? Então não eram só 250 homens revoltados. Eram toda a nação. 250 representantes de uma porcentagem significativa daquela população. Era opinião pública. Então foi noticiado no Jornal Nacional que Moisés e Aharon foram pegos. Porque aí vem a criação da narrativa, né? Estavam sendo impeachmentados. A fomentação da narrativa. Olha, Moisés e Aharon estão sendo investigados por corrupção no governo. É o que bastou para contaminar o coração das pessoas. Não, em nenhum momento a narrativa, foram pegos em flagrante. Não. Eles estão sendo acusados, eles estão sendo investigados. Aquele que é investigado, ele não é necessariamente culpado. Por quê? Porque você pode criar uma narrativa que leve àquela investigação. E nesse caso, não havia nenhum investigador, eram rumores. Sim. E agora vejamos assim, em qual local, em qual cena política atual nós conseguiríamos imaginar que nós teríamos uma narrativa sendo lançada e aqueles que sofrem a narrativa irem lá e intercederem, pedirem pela paz daquela pessoa, para que ela esteja bem, para que ela não seja punida. Que é o que aconteceu. O Moshe Rabbeinu, ele foi lá e intercedeu várias vezes por esses homens, e somente quando chegou o limite, realmente, quando os 250 homens morreram, queimados pelo fogo, a partir daí, um pouco antes disso, na verdade, foi que ele aceitou, Moshe Rabbeinu aceitou chamar eles de Rechaim, de perversos. E aí é importante a gente entender que o texto em português, às vezes, ele é benevolente demais. O texto em português, ele traz como maus. E mal é aquela pessoa que ela tem bondade, mas ela comete um erro ou outro. Esse é o mal. Ele comete um mal ou outro, mas o rachá, a palavra rachá, que é usada no texto hebraico, ela traz que a pessoa, eles eram perversos, realmente. Então, afastem-se desses homens maus, abre aspas, desses perversos. Essa seria uma tradução mais adequada, porque eles vieram repetindo a sua maldade a um ponto que somente quando eles puderam ser categorizados como perversos é que Moshe Rabbeinu vem e diz agora, afaste-se deles, porque para que vocês não sejam punidos com eles e nem toquem nos objetos deles para que vocês não sofram. Mas o que acontece? Eles provocaram a esse nível, né? A esse nível. De terem que ser vomitados. Às vezes você é insistente na tua posição, que chega um momento que ninguém mais te suporta. E aí a única opção é se afaste dele e se afaste inclusive dos objetos que ele traz na sinagoga. Olha, se afaste dessa pessoa, não coma o bolo que ele trouxe, não fale com a família dele, porque eles são terríveis. Pesados. São pesados, são tóxicos.
Exatamente. Então, o Moshe e Shimon, acontece que o efeito da morte desses 250 homens, que serviria para definir a questão, pronto, são os levitas, porque os primogênitos morreram. Né? Não serviu. Acontece que a revolta se instalou a nível nacional e eles clamaram: esses perversos, né, foram os causadores da morte dos santos, ou seja, Moshe e Aharon. E o que vai acontecer? Vai irromper uma praga, uma morte deliberada entre eles, e que Moshe vai falar para Aharon: corre, que a morte já está entre o acampamento. E Aharon corre com o incensário para oferecer incenso nas narinas de Deus, para deter a praga que havia irrompido. A paraxá anterior havia sido feito um decreto de que toda aquela geração que chorou, que ela chorou sem motivos, né? Elas seriam condenadas pelo deserto. Ou seja, se Aharon não se movimentasse ali, morreriam todos aqueles pela ira de Deus que se inflamou. Agora, o que representa aquele incensário? O incensário no Yom Kippur, quando nós rezamos lá no Marsor, em que todos os sentidos pelos quais nós pecamos, nós pedimos o perdão, por pecados financeiros, por peculatos, por imoralidade sexual, pela gula, pelo beber e pelo comer, enfim. E lá está pelo falar mal. O Lashon Hará, ele é apresentado naquela oração como um incensário. O incenso é o que perdoa o pecado do Lashon Hará. Então, quando Aharon ele sai com seu incensário entre vivos e mortos, ele consegue deter aquela praga que estava matando todos os hebreus. Aí sim que Moshe ele vai interceder exatamente por aqueles que estão odiando eles, exatamente pela oposição. Ele consegue deter a morte. E você havia comentado ali nos bastidores, né, o porquê que a prova do cajado ela não foi feita logo no início da demanda. É para isso mudar? Hã? É para isso mudar? Eu tô jogando a bola para você, esperando que você... Vamos lá. É interessante o seguinte, né? A gente vai ver que o Eterno, ele vem juntamente com Moshe, vale lembrar novamente, Moshe, ele tinha que demonstrar para o povo todo e para nós que estamos aqui hoje, teria que ficar registrado como houve a benevolência para com os Rechaim, para com os perversos. Porque o perverso, ele não pode chegar no tribunal celestial e ter, digamos assim, a alegação de que ele não teve chance de enxergar a luz, de enxergar a verdade. Ele teria que ter todas as oportunidades para que quando chegasse num julgamento superior, ele não tivesse argumentos. Então, por isso, eu repito, a palavra tzibur quer dizer tzadikim, benonim verechaim, que é justos. Numa congregação sempre haveria justos, existiam medianos, pessoas que praticam a bondade, mas também cometem algumas falhas, mas existiriam com ela também os rechaim, os perversos. Então, com relação à vara de Aharon, existe o seguinte: o Eterno, ele veio fazendo oportunidades de arrependimento. Moshe Rabbeinu veio intercedendo pelos maus, eles tiveram assim, essa oportunidade de arrependimento, até que chegou um dado momento que, vamos lá, morreram quantas pessoas? Vou fazer uma continha de cabeça rápida aqui, salvo engano, Blineder, sem que isso seja um voto da minha parte, mas o número aproximado, pelo que eu me lembro, foram 14 mil, deixa eu ver, foram 14.953 mortos, se eu contar com Coral e os 250. Na praga foram 14.700. Então vamos dar uma margem de falha aí de memória, mas nessa faixa. Então, depois de morrer tanta gente, o Eterno vem agora e faz o seguinte: olha, ele dá a cartada final. Chama ali a todos e diga que cada um pegue ali, de cada tribo, uma vara, entre elas a de Aharon também, vamos colocar o nome de todos e vamos fazer o seguinte: vamos deixar na tenda da reunião e amanhã vocês vão retirar e aquela vara que florescer, esta será do escolhido do Eterno. Porque e aí a gente vê... Essa ação de morte de 14 mil pessoas, se ela terminasse aí, né? Se essa história acabasse ali, ficaria Moshe e o Eterno são terríveis. Sim, mas é aí que eu queria chegar. São maldosos, né? Mas veja que ela começa de uma forma ali indireta. Olha aí, ó, Moshe, veja, olha, eles tomaram ali o poder e não sei o quê. E daí ela foi se intensificando essa guerra,
né, espiritual, moral, e ela se tornou extrema com a morte das pessoas, mas e ela termina depois com o nascimento de flores em um cajado. Exatamente. Esse é o ponto que me chamou a atenção, comentei com o Shmuel nos bastidores. A gente vai ver uma vara seca que, humanamente falando, não podia brotar nada dali, impossível. Mas o Eterno faz com que dela brote brotos, frutos, não é isso? E folhas. E todos tiveram a oportunidade de ter a sua vara representada. Sim. Não foi só Aharon e Moshe, só 2 varas, né? Tragam. Você, traga a tua também, você, traga a sua vara. E aqui florescer. Essa será do escolhido. Essa será do escolhido. Mais uma vez, mais uma confirmação. Mas não foi uma confirmação através de mais mortes. Sim. Foi da representação daquilo que estava, na verdade, aparentemente morto e sem vida, para algo que passa a ter vida. E isso é o fantástico pelo seguinte: quantas vezes o povo de Israel, ao longo da história, pareceu estar ali inabilitado, passou por situações como o Holocausto, a Inquisição. Os Kohanim hoje, para nós entendermos, eles são o centro do país, da política nacional. Literalmente o centro, porque o Mishkan estava entre os 12 acampamentos, entre as guarnições compostas por quatro tribos. Agora os governadores, que são os príncipes das tribos, são convidados a levarem o cajado que representa o seu estado, que representa a sua tribo. Exato, a sua região, o seu bairro. Sua região. No caso ali representaria o seu estado. Seu estado. Bom, tragam aqui, coloquem aquela que florescer, é a que eu escolhi para ser o centro da política nacional. Porque não era só religiosa a função dos levitas e dos sacerdotes. Era política também. Era política, inclusive militar. Judiciária, né? Política judiciária, militar, era o tribunal, era a Suprema Corte, o rei era aconselhado e era ungido pelo sacerdote. Então, era uma função muito importante, eles eram servidores públicos de que eles gozavam da confiança até o momento em que Cora levantou essa dúvida, essa lebre, né? Agora, para nós entendermos isso aí, hoje, da função que eu perguntaria ao Shimon, a inveja, né? Como que nós despertamos isso? Porque, veja, a glória, né? Riqueza, né? Porque às vezes a riqueza não é tudo. A pessoa pode ter muito dinheiro, né? E ela não pode ter a fama que o Shimon tem. A riqueza, você entendeu? Exatamente. Sim. Ó, eu tenho toda a fortuna e pagaria milhões para ter. Mas você não pode aparecer num podcast. Não posso aparecer. É simples, né? Você tem toda a riqueza do mundo, mas você... Não, mas veja, eles não me convidam para falar da Paraxá. Eu posso comprar, eu posso montar um estúdio, mas isso não significa necessariamente que você vai conseguir falar nesse aqui. Com essas pessoas. Ou mesmo não significa que ele vai ter engajamento de fato com o que ele produz. E que vai ter o engajamento que o Anuncie Brasil tem. Ou que você tem. Mas assim, ó, aquele que não produz, e mais uma vez eu quero trazer uma visão da seguinte, quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Você é os seus resultados. Né? E o que gerou a inveja eram os resultados que Moisés tinha. Né? Porque Moisés ele pagava o preço por ser líder. Todo o ônus. Ele vivia o bônus, mas ele também vivia o ônus. E era um ônus... Eu diria que a posição de Moisés, ele vivia muito mais o ônus do que o bônus. Né? No seu dia a dia. Porque tudo que ele fazia era questionado. Né? Alguns dias antes, um período antes desse momento da fúria de Cora, Moisés enfrentou a fúria dos seus próprios irmãos. Né? Ele teve a sua lealdade, ele teve o seu comportamento questionado e virou fruto desse questionamento o fato dele ter adotado uma relação com uma mulher, né? Porque ele não podia ter uma mulher. Onde já se viu Moisés ter uma mulher? Coxita, né? Todos tinham família, todos tinham as suas relações ali de marido e mulher, todos tinham suas famílias ali estabelecidas, mas Moisés não tinha esse direito. Afinal de contas, ele é Moisés, ele não pode. E queimaram a língua.
né, os 2 irmãos foram repreendidos. Miriam, de uma forma ainda mais intensa, né, foi repreendida através de uma doença, da lepra, conhecida popularmente como lepra, mas ela tem o nome... Sarat, né? E o leproso chamava-se Metsorá. Exatamente. Então, um período antes disso, não muito tempo antes, os irmãos já tinham feito a rebelião contra Moisés. Né? Miriam foi repreendida, Arão foi repreendido e seguiu-se ali. Agora Moisés é alvo, e não só Moisés, mas toda a família. Então mostra também que uma hora você está na posição de acusador, depois você vai estar na posição de acusado. Shimon, né? Me permita só uma pequena colaboração com esse ponto que você está falando. No Rumash Yad Mordechai, que nós temos disponível aqui, estudos, tanto o Shmuel tem como eu tenho também, lá tem um detalhamento desse ponto aí. O que aconteceu historicamente? Porque a gente vai ter o registro da Torá e a gente vai ter o registro histórico do povo de Israel também, sim, né? Sim. E a gente vai ver lá o seguinte, Miriam chega numa reunião das mulheres e encontra a esposa de Moshe Rabbeinu. E aí quando encontra ela Miriam chega relatando... A famosa cochita. Há um momento em que Miriam chega relatando lá para ela o seguinte, olha, fulano e fulano ali, que era um membro dos 70 ou 72 homens da grande Assembleia. Era a elite das mulheres ali. Eles estão agora profetizando. Só que esses 2 não estavam lá no grupo inicialmente, mas onde eles estavam foram alcançados pela sua tzadikut, pela sua justiça. E aí ela chega comentando isso, e a mulher de Moshe viu, e ela diz, ai dela, ai das mulheres deles agora, porque agora vão ficar como eu, distantes do marido. Ela lançou esse desabafo, houve essa situação. E o que aconteceu? Miriam pegando esse desabafo e vai e encontra com Aharon para fazer agora o Lashon Hará contra o irmão. Então houve um porquê, entendeu? Então a gente não imagina, mas às vezes o Lashon Hará ele tem uma aparente motivação. Sempre tem, né? Uma narrativa e uma alegação para que aconteça. Ele entendeu? sempre vai ter. A diferença é que esse é legítimo ou não. Exatamente. Né? Agora... A motivação. E Shemuel, concluindo ali, então, a inveja, basta que você tenha resultados e bons resultados, você está causando inveja em alguém sempre. Sim. É inevitável. Até porque não existe unanimidade. A unanimidade, ela só pertence a ele, ao Criador. Mas, poxa, e até o seguinte, até você levantar uma situação de assim, por que as pessoas têm inveja de mim? Por quê? Por que eu sou tão invejado? Você também está adotando uma postura negativa mediante a sua existência, porque quem é você para não ser invejado? Nós temos que ter a consciência, a partir do momento que você trabalha, produz, conquista e tem bons resultados, você estará despertando a inveja em alguém. E dependendo da forma com que você se comporta em relação ao que você construiu, você sim está plantando a inveja nas demais pessoas. Exato. E a inveja é o que pode inclusive brotar em nós, é uma coisa a ser detida como qualquer outro impulso, né? E quando há uma frustração... demais. Né? Pô, o Moshe e o Shimon chegaram lá e eu não. E eu caminhei junto. Pronto, pode ser o início de uma inveja. O que é isso? A inveja é uma forma que você tem de olhar as coisas. Pô, o cara conseguiu viajar para Israel, ele conseguiu alavancar a empresa, trocou de apartamento. Shmuel tem 2 linhas aí, ó. Seja, mas você não olhou a hora que ele levanta. É isso aí. Você não olhou as graduações, as renúncias que ele fez. Ele não assistiu Netflix, ele não assistiu documentário, ele foi dormir às 2 da manhã, acordava às 5. Então, esse é a inveja, é a ausência desse olhar que fala assim, que explica o motivo dele estar lá na frente. Porque, Shmuel, tem a inveja... Pra você falar assim, pô, o Shimon e o Moshe merecem. Por quê? Porque houve esse outro lado aqui. Tem a inveja que ela é causada, ela é provocada, né? Então eu trabalho, eu luto, eu faço, só que eu também ostento. Eu tô provocando. No Instagram. Eu ostento no Instagram, eu ostento... todo mês eu troco de carro e faço questão que todos os meus irmãos vejam, né? Eu mostro, eu comento, puxa, como esse meu carro é lindo. Como esse meu carro é maravilhoso. Você não é nenhum trader, né? Não, eu não sou nenhum trader, mas olha,
eu viajo, eu faço questão de mostrar, porque existe a necessidade de uma descrição, né? Nós temos que, sim, ser pessoas prósperas, né? Nós temos que mostrar nossa prosperidade, mas dentro de uma ética, né? Porque quando a gente faz... Porque a ostentação, ela é quando você faz questão de mostrar os seus resultados. Eu faço questão de mostrar ao Moshe que eu tô de carro novo. Eu faço questão de levá-lo no estacionamento. Ou de... Moshe, onde você tá indo? Tô indo em tal lugar. Não, eu te levo. Eu te levo. Só Moshe, olha, Moshe. O que foi, Shimon, que você tá chateado? Moshe, eu fui para Jerusalém, mas um caos em Jerusalém. Em Shavuot. Um calor em Shavuot. Não dá para ir para Jerusalém em Shavuot. E o Moshe, ele... eu queria, nunca foi. Mas, enfim, agora... Isso é quando você desperta a inveja no teu irmão. E existe aquele que trabalha e que se mata e que as pessoas têm uma inveja gratuita dele. Que seria mais o nosso caso, inclusive. Agora, né? Aquela inveja gratuita. Você abre mão de conforto, você abre mão de liberdade para trabalhar, para construir. Essa é a inveja gratuita. Essa é a pior. É a mais venenosa. Mas existe também um antídoto, né? E o judaísmo, ele traz um ensinamento interessante assim: quem é o rico é aquele que está satisfeito com o que tem. Exato. Então, o satisfeito com o que tem não tem a necessidade de estar mostrando, né? Exatamente. E não tem a necessidade de ambicionar aquilo que naquele momento não lhe é dado, mesmo com os esforços. Digamos assim, aquela pessoa que ela trabalha todos os dias, trabalha o dia todo, mas ainda assim não conseguiu montar num carro novo, digamos assim, numa linguagem bem popular, ela não precisa estar insatisfeita com a vida. Agora, tem as escolhas, né, pessoal? Uma é a que decide vencer na vida e ela consegue, a outra é que decide tirar proveito da vida e não vai ter os mesmos resultados nunca. E ela tem uma tendência a criar essa frustração e desenvolver a inveja. Então, as pessoas que se esforçam juntas e um consegue resultado e a outra não, é um sentimento. A outra que decidiu não estudar, não se formar, não trabalhar, não fazer hora extra, não sair para vender, né? Gastar tudo que tem. Gastar tudo que tem. Bom, então essa pessoa aí, ela tende a olhar os seus resultados com um olhar ruim, um olhar mau. Um olhar crítico, que é a mesma coisa de constantemente, diante do Tribunal Celeste, falar assim, pô, o João não merece esse resultado. Ele não merece trocar de carro. Por que ele mereceu viajar para Israel? Entendeu? Aí, a pessoa que também conseguiu as suas conquistas, ela é meio que detida por essa energia. Né? Aí, o carro começa a furar o pneu, estoura o radiador. Eu já vi uma pessoa desanimando, Shimon, com o sucesso da outra. Você vê, assim, ó, ela tava tentando ali gravar vídeos, né? E gravar vídeos, e ela lutava com aquilo ali, não ia o canalzinho dela, não ia. Aí veio uma outra, gravou, explodiu, foi parar da Globo. Uau. Aí a pessoa, não gravo mais. Não vou mais fazer, porque, olha, ela trabalhou muito menos que eu e conseguiu. Eu não faço mais. E acontece isso, né? O comportamento humano ele é muito complexo, mas o fato é o seguinte, você é os seus resultados. Sejam eles bons ou ruins, você é os seus resultados. E pode acreditar o seguinte, não importa quais são esses resultados, sempre terá alguém com inveja de você. Sempre terá. Você não é unanimidade, e quando você for questionado, isso não é um sinal do que você deve parar de trabalhar, parar de fazer aquilo. Muito pelo contrário. Poxa, mas por que estão questionando? Por que estão me perseguindo? É algo inerente à liderança. A perseguição é inerente. O líder fraco, ele se descabela, ele vai ali tramar uma vingança, né? Ele vai tramar uma vingança, ele vai orar para que os seus inimigos morram. Mas o líder sábio, ele vai entender que aquilo faz parte para o seu desenvolvimento, que é apenas um capítulo daquela história. Porque o povo de Israel não parou de reclamar aqui nessa ocasião de Cora, que morreram 14 mil pessoas. Nós tivemos outros episódios à frente que o povo reclamou de novo. E Moisés teve que enfrentar de novo a reclamação, a fúria daquele povo. Então, a tua história, ela não morre nessa paraxá. Né?
Você não vai parar de ter problema nessa situação. Você ainda vai ter muitos outros. Mas o que você faz com a jornada? A grande sacada, e os sábios do desenvolvimento trazem muito isso, desenvolvimento humano, trazem a seguinte questão. Saboreie a jornada e não a conquista no final. É a jornada que vai te proporcionar crescimento e desenvolvimento. A conquista ela é apenas o resultado daquilo que você construiu, né? Mas pare de olhar a jornada do outro e dizer a jornada dele é mais fácil que a minha. A jornada dele é melhor do que a minha. Aproveite a tua jornada. Não, ao invés de você alimentar uma inveja, alimente o entusiasmo, né? Alimente a ambição. A ambição, algumas pessoas, aquela pessoa ambiciosa. Não, o que é errado é ele ser ganancioso. Mas todos nós temos que ter um nível de ambição. Sim. De ambição que nos movimente para construirmos algo para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, o coletivo. Cora, ele era ganancioso. Ganancioso, ele quer ter muito sem trabalhar. Ele quer ter muito com o mínimo. O ambicioso não. O ambicioso, ele trabalha muito. Se ele quer ter bastante, ele vai trabalhar bastante, proporcionalmente àquilo. E queira um fardo que você consiga carregar. Eu vi um rabino místico e achei muito sentido no que ele falou, que ele fala sobre o empresário que quer crescer na vida. Ele tem ambições. E por mais egoísta que ele seja, para ele conseguir chegar lá no final, ele arrasta um monte de gente junto. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ele tem 200 funcionários. O fato dele ter 200 funcionários, para ele chegar lá em cima, ele está cuidando de 200 famílias. Atendendo 200 famílias. Então, esse rabino ele consegue mostrar que por mais ambicioso que é esse empresário, ele está fazendo um tikkun. Ele está fazendo uma coisa benéfica ali para todas as pessoas, né, que estão à volta. É. Ele está ajudando. Então, são ambições legítimas, né? Que você tem uma meta e você vai levando as pessoas e ajudando as pessoas. Agora, o que nós não podemos admitir é o nivelamento de que Cora fez. Cora diz, toda a congregação é santa e sobre ela está o Senhor. Ou seja, ele nivelou todos ao nível de Moisés e falou, quem que é Moisés na ordem do dia? Ele não é nada. Ele foi comunista ali, né? Ele foi um verdadeiro comunista. Ele foi um verdadeiro comunista. E tem um detalhe, né? Nós vamos ver o seguinte, lá no livro de Bereshit a gente vai ver o seguinte, que enquanto existirem os céus, haverá frio e calor, né? Verão e inverno. Então, essas dualidades sempre vão existir quem está no poder e quem não está no poder. Mas não aceite ficar na bolha. Não. A segregação das minorias, das cores, das opções sexuais, das ideologias políticas. Então, quando você assume entrar numa bolha dessa, você está se nivelando para baixo, né? E você está se recusando a enxergar o que está por lá de fora, a ouvir o outro lado. Vamos ouvir o que o tal de Moisés, o Aharon, tem para dizer. Nós precisamos ouvir. Ouça e argumente. Se você tem argumento, argumente. Argumente a favor da tua causa. E não fuja do bom debate. Né? Não fuja do bom debate. Isso te diminui. Isso coloca você em desvantagem quando você não tem coragem de se levantar ao debate, mas se levante como um sábio e não como um tolo que só vai falar bobagens e não vai sustentar aquilo que acredita. Nós temos que sempre entender o posicionamento. Aquele que sabe se posicionar, dificilmente ele vai entrar em enrascadas. Né? Pô, mas qual é a minha posição nessa história aí? Qual que é o meu lugar nisso tudo que está acontecendo? Às vezes você se posiciona de forma errônea e acaba se dando mal, né? Então, eu acho que essa lição de Cora, e não era só Cora, né? Cora, ele encabeçou tudo isso, mas ele estava acompanhado, ele estava sendo apoiado, né, por pessoas que... Porque sempre você vai encontrar alguém que pense igual a você. Pô, eu não gosto de Shemuel. Se eu pesquisar aí as pessoas próximas, né, eu vou encontrar um outro que também não gosta, que também não concorda com alguma coisa.
Então você sempre vai encontrar apoio. Seja para fazer o que for, você encontrará apoio. Eu não concordo. Eu não concordo com o horário que começa o Shacharit. Poderia ser mais tarde. Eu vou encontrar pessoas que concordem com isso. Não, você está certo, tinha que ser mais tarde mesmo. E vai encontrar 2 ou 3 ou 4 e vamos levar isso, né? A comunidade. Mas, irmãos, nós podíamos dormir até mais tarde no Shabat, temos que levantar cedo. Vai aparecer mais 3 doidos que concordem com isso. Isso vai ser levado para uma votação. Aí nós vamos lá e nós perdemos, porque existe uma lógica do porquê de todas as coisas. Mas existe ideia para tudo nessa vida. Você parou para pensar que o Morê, o Razan, o Gabai moram perto da sinagoga e por isso que eles começam mais cedo? Por isso que eles começam mais cedo? E nós temos que atravessar a cidade toda. Não é justo, vamos conversar sobre isso. Né? Então existem várias formas de rebelião. Mas é muito fácil também, Moshe Shemuel, a gente sentar aqui e ficar falando, os traidores, nós ocupamos uma função, uma posição de liderança. Então os líderes nessa paraxá de Cora, eles... Tá na defensiva, né? Eles estão na defensiva, eles estão acusando o rebelde. O rebelde. Porque o que mais existe dentro de uma comunidade são comportamentos rebeldes. Em diferentes situações. Sim. Né? A todo momento alguém está se rebelando. Alguém está torcendo o nariz para a sua liderança. Agora o que a paraxá nos ensina, inclusive, né? É que mesmo o Eterno tendo feito uma linha, digamos, se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vai ver a atuação do Eterno trazendo juízos e mortes até o florescimento da vara, a gente vai ver que tem uma limitação para a ação do perverso, né? O perverso, ele caminha junto. Hashem promove alguns tikkunim, alguns... né? Hashem promove algumas correções para ver se eles se arrependem. Mas até que chega o dia que tem que terminar a coisa. E o Eterno bota um ponto final. Em prol do justo, né? E o que confirma, né? Vamos tirar essa liderança da defensiva. E o que confirma a liderança, a competência da pessoa? Né? São exatamente os seus resultados. Né? Então, você coloca naquele mesmo cenário os potenciais reclamantes para entender quais resultados eles conseguiriam agregar. Por quanto tempo eles conseguiriam levar aquela missão para frente. Entendeu? Então, o fato da vara florescer e dar aos seus frutos está ligado aos seus resultados, que é o que Shimon disse. Entendeu? Coloca outra pessoa para conduzir o estúdio aqui, atender os clientes, para fazer a produção. Quem que pode dar esse resultado numa produção compatível? Quem que pode ser um morê de hebraico? Eu posso? Eu posso. Então, nós precisamos entender isso. Esses resultados que, por exemplo, o Moshe ele vai conseguir defender os seus opositores, livrando eles da morte. Né? Ele não tinha intenções próprias de vingança, de vingança, de anular aquela comunidade. Não. Ele tinha pretensões de levá-las à missão. Qual era? Levar do outro lado, na Terra Prometida. E proteger o povo, né? O líder. E proteger o povo dele mesmo. Exato, é isso mesmo. Porque as pessoas, elas têm ideias maravilhosas, mas a ideia dela pode destruir uma comunidade. Pode a partir de agora eu quero implantar uma lei. É proibido os Bnei Anossim dirigirem carros no Shabat. E essa lei tem respaldo da Halahá. Tem Halahá. Né? Existe uma linha que dá respaldo para que essa lei seja colocada. Ok, tá bom, vamos implantar essa nova lei aí agora na comunidade. As pessoas não vão mais de carro na sinagoga. Então 90% ou até 99% da comunidade já não frequenta mais a sinagoga no Shabat, porque não moram ao redor da sinagoga. Por isso que... Acabou a comunidade. E em 3, 4 meses, as pessoas chegam à conclusão seguinte: eu não posso ser um judeu. Eu não posso ter uma vida espiritual, eu não posso ter uma conexão, porque essa lei proíbe. Eu não posso ir para a sinagoga? Por quê? Porque foi implantada uma lei, foi implantada ali sem um estudo estrutural para isso.
É interessante a colocação, é bem pertinente a colocação, Shimon, pelo seguinte. Eu lembro que eu já citei isso algumas vezes. O ser humano precisa saber quem ele é, onde ele está e para onde ele vai. Né? Perfeito. E quando você fala dessa questão desse ponto da Allahá, a gente precisa entender o seguinte: quem é o Anuncim Brasil hoje, o que é que o Anuncim Brasil se propõe enquanto comunidade. Né? Nós, me corrija se eu estiver errado, conceitualmente falando, nós somos uma comunidade que estamos aqui de portas abertas a receber todos aqueles cujos antepassados sofreram martírio, sofreram morte, foram perseguidos, documentações queimadas, familiares mortos na sua frente. E essas pessoas, por sobrevivência, tiveram que se anular, tiveram que fugir, tiveram que criar seus filhos dentro de um sistema religioso onde de dia era uma coisa e de noite era escondido, vivia o judaísmo escondido. E eu entendo, inclusive, que nós hoje somos a geração que vive o contrário disso, que é, se um dia nossos antepassados se esconderam seu judaísmo, hoje nós somos convidados a externalizar o nosso judaísmo. Então, quando a gente tem consciência do nosso propósito, a gente vai compreender que a gente não pode, neste momento da história, a gente não pode se tornar uma comunidade para cumprir esse ponto da Allahá, embora eu não invalido esse ponto da Allahá, eu entendo que tem um tempo e um momento, e existe a comunidade apropriada para isso, e que nós, neste momento, não estamos em condições de partir para esse nível. O conceito por mais que, de repente, a tua reivindicação ela tenha uma legitimidade, mas ela pode inviabilizar a existência de um todo. Exatamente. E o líder, ele vai proteger isso. O líder vai dizer, não é uma boa ideia nós implantarmos isso. Agora, essa é uma visão para ali aquele que pode ser tomar uma posição, né, de questionador. Agora, para o líder também, essa paraxá nos traz a seguinte questão. Você não é uma unanimidade. Sempre existirão aqueles que vão te questionar, que vão questionar as suas decisões, o seu papel, e você tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas, porque elas também fazem parte do povo. Essa situação também está inerente ao seu papel de liderança. Não existe aquela liderança onde todo mundo diz amém. Aí não é liderança, aí é uma ditadura. Aí é uma ditadura você exigir que todas as pessoas da sua comunidade, ao seu entorno, digam amém para todas as tuas ideias. Você, eventualmente, vai enfrentar questionamentos. Agora, o que é que vai garantir a sua posição é você ser uma pessoa justa e estar fazendo o correto. Porque aí você vai temer não a Deus, mas vai temer pela vida daqueles que se levantaram contra você. Porque você tem certeza, você não teme a Deus, você não teme um julgamento. Você facilmente, eu vou entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque você sabe o papel que você está fazendo e sabe que dentro do teu coração, dentro da sua conduta, existe justiça. Exato. Essa é a mensagem que você que ocupa um canal, um papel de liderança, seja onde você esteja, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, da sinagoga, dentro da sua família, você não é unanimidade e nem sempre será unanimidade. Mas terá que enfrentar os desafios com sabedoria e justiça. Agora, tem um destaque aqui da Haftarah que é estudada nessa paraxá, que vai exatamente para o profeta Shmuel Hanavi, que ele marca o fim de uma era de juízes para dar lugar à dinastia do rei Saul. Né? E quando Moshe ele enfrentou essa oposição, que ele sofreu essa situação, ele perguntou para Korah e para os demais: de quem de vocês eu tomei um asno, ou uma capa, ou um dinheiro emprestado? Ou seja, eu não tenho motivos para tomar propina, eu não tomei propina de ninguém. Né? E Samuel, quando ele vai fazer essa transição para nomear o rei Saul como rei, ele também sofre uma oposição de rejeição, não dele, mas do filho, que seria o potencial sucessor dele. E Samuel ele vai usar o mesmo discurso. Quando, na nomeação do rei Saul, ele diz assim: de quem de vocês eu tomei um asno, uma capa, ou tomei dinheiro emprestado? Falem aqui. E ninguém se manifestou. Aí Samuel, de quem o ancestral é o Korah, que é o objeto que traz o nome dessa paraxá,
ele vai exatamente trazer um sinal que é da chuva que cai num período em que não deveria cair sobre a colheita do trigo, mostrando a rejeição que o próprio Deus estava sofrendo. Porque na defesa de Aharon, Shimon, Moshe vai falar assim, quem é Aharon? Ele é humilde, ele não tinha essa pretensão de que vocês estão acusando ele. Na defesa de Moshe, diante de Miriam e Aharon, ele fala assim, Moisés é humilde em toda a minha comunidade. Né? Por que vocês falam assim dele? Agora, o próprio Deus que está sofrendo a rejeição diante da dinastia que eles queriam que colocasse um rei como as outras nações. Então Deus fala para Samuel, não é você que ele está rejeitando, é a mim. É uma rejeição, é eu que estou sendo rejeitado. Como o Shimon disse aqui, do início dessa paraxá, sobre a missão que cada um tem, e que ele ocupa um papel divino e celeste na vida. E que quando nós questionamos isso, querendo estar no lugar dele, nós estamos questionando quem? A pessoa que colocou o Shimon lá. Entendeu? Então, eu estou reclamando contra a posição do Shimon e também da posição daquele que o colocou lá. Como Deus falou para Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Né? E de tempos em tempos a Hashem precisa fazer um cajado florescer para confirmar às pessoas de que não é da competência dela, que cada um tem o seu papel, cada um tem sua missão e nós precisamos focar nisso. É verdade. Eu queria fazer só uma pequena consideração, um pequeno lembrete também importante, que todo esse cenário da Parashat Korah, ele acontece, mas houve um prelúdio dele na Parashat Shelah. Você vai lá ver no versículo 13, no capítulo 13, você vai ver lá que foi falado já desde os espias foi falado que era uma terra que consumia os seus moradores. E o que acontece lá na frente, num salto quântico, se a gente pula para Parashat Korah, a gente vai ver que a terra se abre e engole eles. Né? Aí, porém, qual é o tratamento que Caleb e Yehoshua dão a esse fato? De forma bem breve, eles dizem o seguinte, que somente não vos rebeleis contra o Eterno. Essa é a questão, não vos rebeleis contra o Eterno. Então, no mesmo momento em que se fala do risco de que a terra engole seus moradores, a terra consome seus moradores, lá na frente acontece o fato, né? E a gente vê que houve o aviso, na verdade. O Eterno também, a gente não pode deixar de pontuar isso. O Eterno, ele avisa as coisas. Ele sinaliza as coisas quando não estão indo num bom caminho. Cabe àqueles tementes a Deus estarem atentos para que possam se antecipar-se ao seu próprio mau impulso, para não dar voz. É como a situação de Caim que a gente vê lá atrás. O Eterno disse, você pode comandar ele, você pode controlá-lo, né? Para que não venha ali uma sepultura diante de você. É isso então, mesmo. Essa pequena reflexão. Muito bem, o Shabat chegou e você poderá apreciar esse dia especial aqui na TV Anusim Brasil, com a sinagoga Anusim Brasil, transmitindo os principais serviços de Shabat, começando agora com o Kabbalat Shabat, já está tudo prontinho para começar a reza, a recitação dos salmos, das bênçãos, e que você tenha um dia maravilhoso, né? Um Shabat esplêndido, para enriquecer o seu conhecimento, enriquecer e elevar a sua alma, elevar a sua espiritualidade e para que você possa curar as feridas dessa vida, né? As feridas que doem, né? Em determinados momentos com essa essência de ensinamentos que a Torá nos traz. Então, um abraço a você, o Shabat se aproxima, vamos recebê-lo com alegria e com regozijo. Eu quero convidar você a inscrever-se nesse canal, ativar as notificações e a compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também deixar o seu like. Deixe o seu like em todas as publicações, as programações da sinagoga. É importante que você seja engajado no serviço sagrado. Um abraço a você e até a próxima. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos.